Voo São Paulo-Rio de Janeiro, 18 horas e 35 minutos. Isabela Matos, CEO de 34 anos de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, embarcou no voo regional após um dia excruciante. Foram 13 horas de reuniões consecutivas, 3 contratos multimilionários assinados e 0 pausas para respirar. Estava tão exausta que mal registrou a presença do homem sentado no assento da janela. Cabelo castanho bagunçado, barba por fazer de 3 dias, camisa amassada e um menino de 4 anos aninhado em seus braços, dormindo. Ele parecia igualmente à beira do colapso. Isabela sentou-se, afivelou o cinto de segurança e fechou os olhos por 1 segundo. Apenas 1 segundo era o que ela se permitia. Quando os abriu novamente, sua cabeça estava encostada no ombro daquele homem desconhecido, sua mão estava suavemente entrelaçada na dele e algo dentro dela, que estivera adormecido por anos, havia se acendido de repente. O homem a olhou com olhos cansados, mas incrivelmente gentis, e sussurrou algo que mudaria ambas as vidas. Mas primeiro, ela precisava entender como era possível que uma mulher que jamais havia baixado a guarda, que vivia sob um controle rígido, tivesse adormecido tão profundamente, tão vulneravelmente, no ombro de um completo estranho. Isabela Matos havia construído sua vida sobre o tripé do controle, da perfeição e da distância emocional. Aos 34 anos, ela era a CEO da Inova Tech Solutions no Brasil, uma empresa que ela transformou de startup quase falida em um colosso tecnológico em apenas 6 anos. Ela trabalhava 18 horas por dia, 7 dias por semana. Não tinha tempo para relacionamentos, amizades ou muito menos para fraquezas. Ela era uma máquina de precisão, programada para gerar sucesso após sucesso, e isso era tudo o que importava. Aquele avião era a última etapa de uma maratona de 13 horas de negociações em São Paulo. Estava tão esgotada que havia esquecido até de almoçar. O voo estava lotado. Fileira 12, assento B. Ao chegar ao seu lugar, viu o homem junto à janela. Cerca de 35 ou 36 anos, cabelos castanhos desgrenhados, barba rala e a camisa amassada sob um casaco leve. Em seus braços dormia um garotinho de 4 anos, com cabelos loiros cacheados, vestindo um pijama do Homem-Aranha. O homem levantou a cabeça, revelando olhos verdes cansados e olheiras profundas. Ele sussurrou que seu filho, Davi, acabara de dormir, pedindo que ela tivesse cuidado para não acordá-lo. Isabela assentiu friamente, sentou-se e abriu seu laptop. No entanto, após 10 minutos, as palavras na tela do seu relatório de aquisição começaram a se misturar. Quando foi a última vez que dormiu mais de 4 horas seguidas? Ela fechou o laptop. Só um momento, pensou. Fechou os olhos. O zumbido monótono das turbinas do avião era estranhamente relaxante, como um ruído branco abafado. Ela não se lembrava de ter adormecido. Não se lembrava de ter movido a cabeça. E definitivamente não se lembrava de sua mão ter procurado a dele. Quando despertou, não compreendeu onde estava. Sentia-se aquecida, confortada, estranhamente segura. Então, a realidade a atingiu com força, sua cabeça no ombro de um homem, sua mão na dele. Ela se endireitou tão rápido que quase se machucou. O homem a olhou com uma expressão gentil, compreensiva, sem qualquer traço de ofensa. Isabela balbuciou desculpas confusas com o rosto em chamas. Ela nunca fazia aquilo. Em seu código de conduta, tal vulnerabilidade era inaceitável. O homem sorriu docemente, dizendo que não havia problema e que ela parecia precisar de sono desesperadamente. Ele se apresentou. Pedro Oliveira, arquiteto, pai solteiro. Estava voltando para o Rio de Janeiro após 3 dias de trabalho intenso em São Paulo. Seu filho, Davi, tinha 4 anos e, excepcionalmente, estava viajando com ele, pois a babá habitual havia ficado doente. Isabela se apresentou. Só Isabela. Eles conversaram discretamente até o pouso. Uma conversa real, surpreendentemente, que não girava em torno de trabalho, fusões ou aquisições. Pedro falou de Davi com um amor tão puro e desarmado que atingiu Isabela em um lugar que ela havia mantido trancado por anos. A mãe de Davi os havia abandonado quando o menino tinha apenas 6 meses. Um dia,
Simplesmente foi embora e nunca mais voltou. Pedro havia criado Davi sozinho por quase 4 anos. Isabela o olhou e sentiu algo novo e inesperado: respeito. Não o respeito profissional que se sente por um rival, mas o reconhecimento de uma força diferente, uma força emocional que superava qualquer sucesso corporativo. Quando o avião aterrissou no Santos Dumont, ela percebeu que, por mais absurdo que fosse, ela não queria que aquele momento terminasse. Pedro acordou Davi com delicadeza. Enquanto se levantavam, Isabela fez algo que nunca havia feito antes em sua vida controlada. Escreveu seu número em um pedaço de papel, apenas o nome e o número. Ela o entregou a Pedro. Se você quiser continuar essa conversa, ela disse, a voz mais rouca do que o habitual, você pode ligar. Pedro pegou o papel com um sorriso que transformou seu rosto cansado. Eu ligo, ele prometeu. Enquanto Isabela caminhava pelo aeroporto, com sua vida perfeitamente orquestrada, sentiu uma pequena rachadura na fortaleza que envolvia seu coração. 3 dias depois, às 23h47, enquanto Isabela ainda trabalhava em seu penthouse no Rio, seu celular vibrou. Um número desconhecido. Uma mensagem de texto curta e simples de Pedro. Dizia que Davi ainda perguntava pela bela moça do avião, que dormia como a bela adormecida. Ele pedia desculpas se era inapropriado, mas queria agradecer pela conversa. A parte racional do cérebro de Isabela gritava para ignorar, mas ela respondeu. Escreveu que não era inapropriado e que ela também havia gostado. Então, antes que pudesse reconsiderar, acrescentou. Se Davi quer agradecer a moça, talvez possamos tomar um sorvete no fim de semana. A resposta foi quase imediata. Davi ficaria encantado. Sábado à tarde. Isabela olhou para sua agenda lotada e escreveu que sábado seria perfeito. O encontro foi marcado para o sábado à tarde, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Isabela Matos voou de volta à cidade, sentindo-se estranhamente nervosa. Estava acostumada a dominar salas de reunião, mas se sentia uma completa novata no mundo dos encontros pessoais. Pedro e Davi estavam lá, pontuais. Davi, com seu cabelo loiro encaracolado, a reconheceu imediatamente e correu gritando. Mamãe, Isabela! É a princesa Dorminhoca! Isabela riu, uma risada genuína que há muito não dava, e se ajoelhou para se apresentar corretamente ao menino. Davi a cumprimentou com uma formalidade séria de 4 anos e logo cobrou o sorvete prometido. Foram a uma sorveteria famosa nos arredores do parque. Davi escolheu 3 sabores improváveis, com os olhos brilhando de felicidade. Isabela, que normalmente ignorava sobremesas para manter sua disciplina, escolheu pistache e o saboreou de verdade. Eles se sentaram nos degraus perto da fonte. Davi falava incessantemente sobre o Homem-Aranha, dinossauros, e perguntava por que o céu era azul e se existiam dragões. Pedro escutava com paciência infinita. Isabela os observava, sentindo algo quente se expandir em seu peito. Aquela era uma vida que ela não conhecia. Risadas espontâneas, sorvete grudado, perguntas sobre dragões, um universo distante de planilhas e decisões multimilionárias. Depois, Davi quis mostrar seu parquinho favorito. Enquanto ele corria para a área de playground, Pedro e Isabela se sentaram em um banco. Faz muito tempo que não saio com mais ninguém, além de Davi ou trabalho, confessou Pedro. Eu tinha esquecido como era a vida de um adulto normal. Como é ter alguém para conversar sobre qualquer coisa que não seja o cronograma da creche ou o projeto de arquitetura. Isabela o compreendeu perfeitamente. Sua vida sempre foi sinônimo de trabalho. Ela havia construído um império, mas nesse processo esqueceu como se vive. Pedro, sentindo a conexão, perguntou a ela o que a motivava a trabalhar tantas horas. Isabela hesitou. Normalmente ela não falava sobre sua história, mas havia algo na honestidade crua de Pedro que a fazia sentir-se segura. Ela contou tudo. Ela cresceu na favela de Heliópolis, com um pai ausente e uma mãe que se desdobrava em 3 empregos para sustentar a casa. Ela jurou que escaparia daquela vida. A obsessão pela estabilidade se tornou sua única bússola. Bolsa de estudos, 2 empregos durante a faculdade, o diploma com honras,
o MBA, CEO aos 30 anos. Mas no caminho, ela se esqueceu do porquê de tudo aquilo. O sucesso virou o único objetivo. Não havia relacionamentos, amizades profundas, apenas o trabalho. Pedro ouviu sem interromper ou julgar. Ele disse que entendia a necessidade de enterrar a dor na produtividade. Ele também se afundou no trabalho, após o abandono da mãe de Davi. Mas, ao olhar para o filho, ele percebeu que estava perdendo os momentos mais preciosos. Eu fiz uma escolha, disse Pedro, olhando para Davi no escorrega. O trabalho é importante, Isabela, mas ele nunca será mais importante do que Davi. Alguns podem pensar que é fraqueza colocar a família antes da carreira, mas não me importo. Eu só tenho uma chance de ser o pai de Davi. As palavras de Pedro atingiram Isabela como um raio. Ela tinha sucesso, dinheiro, poder, mas o que ela realmente tinha? Voltava para casa vazia todas as noites. Jantava sozinha em frente ao laptop. Ninguém se preocupava se ela voltava para casa. Davi interrompeu, correndo com uma florzinha de dente de leão nas mãos. Queria mostrar a Isabela. Faz um desejo, moça bonita. Se você soprar e for de coração, ele se realiza. Isabela sorriu, fechou os olhos e fez um desejo silencioso, soprando as sementes que voaram pelo ar. Davi bateu palmas. Pedro perguntou o que ela tinha desejado. Isabela balançou a cabeça. Desejos não se realizam se a gente conta. Mas a verdade era que ela não sabia como colocar em palavras. Ela queria o que estava vendo. Conexão real, família, alguém que se importasse. Uma vida além das planilhas. Nas semanas seguintes, Isabela e Pedro começaram a se ver regularmente, sempre com Davi, sempre de forma casual. Um almoço de domingo, um passeio pela Avenida Paulista, uma visita ao museu. Pedro não a pressionava, mas Isabela sentia algo mudar. Ela começou a sair do escritório às 6 da tarde, em vez das 10 da noite. Começou a responder menos e-mails durante o fim de semana. Começou a pensar neles durante as reuniões de diretoria. Sua assistente notou a mudança, mas permaneceu em silêncio. Após um mês, Pedro a convidou para jantar em sua casa. Davi queria cozinhar para ela. Isabela aceitou, sentindo o coração bater com uma estranha rapidez. O apartamento era pequeno, no bairro da Lapa, com tetos altos e janelas para uma praça charmosa. Não era luxuoso como o penthouse de Isabela, mas transbordava calor e vida. Desenhos de Davi na geladeira, brinquedos no chão, fotos de família nas paredes. Um lar de verdade. A janta foi simples. Macarrão ao molho de tomate que Davi ajudou a preparar. Não era elegante, mas Isabela não se lembrava de ter desfrutado tanto de uma refeição. Sentada naquela mesa pequena, ouvindo as histórias do menino, ela sentia algo fundamental se reajustar dentro de si. A noite no apartamento de Pedro Oliveira, na Lapa, se desenrolava com uma simplicidade que era luxo puro para Isabela Matos. Após o jantar caseiro de macarrão ao molho de tomate, Davi ficou sonolento. Pedro o levou para a cama, convidando Isabela para o ritual da história de boa noite. O quarto de Davi era pequeno e aconchegante. Pedro sentou-se na beirada da cama e começou a ler a história de um dragão que tinha medo de voar. Davi adormeceu antes do final do conto, com a boca entreaberta. Pedro terminou a história mesmo assim. Beijou a testa do filho com uma ternura infinita e saiu fechando a porta. Na sala, Pedro ofereceu a Isabela uma taça de vinho. Sentaram-se no sofá modesto, um silêncio carregado pairando entre eles. Aquele silêncio era profundo, contrastando com o zumbido frenético de e-mails e telefonemas que preenchiam o penthouse vazio de Isabela. Pedro quebrou o silêncio, sua voz séria. Isabela, eu tenho que te perguntar, o que estamos fazendo? Ele a olhou diretamente. Eu não quero te pressionar, mas preciso saber. Você é uma pessoa sem tempo, sem espaço para distrações. Você é uma CEO que está acostumada a dominar o controle e o que temos aqui é o oposto. É bagunça, é imprevisibilidade e é emocional. Eu não posso arriscar que Davi sofra o abandono de novo. O que você quer? Isabela apertou a taça de vinho, sentindo-se nua. Ela disse a verdade que mal conseguia admitir para si mesma. Eu não sei o que estamos fazendo.
Eu estou apavorada. Ela confessou que havia construído muros altíssimos ao redor de si, acreditando que a força residia em não precisar de ninguém. Mas quando estou com você e com Davi, eu sinto paz. Eu sinto que pertenço a algum lugar. Sinto-me em casa. Pedro pegou a mão dela. Disse que ele também estava apavorado. Após o abandono, ele havia jurado que jamais deixaria alguém entrar em suas vidas, porque o risco de dor era insuportável. Mas há algo em você, Isabela, uma força incrível e, ao mesmo tempo, uma solidão oculta que reconheço na minha. Eu não quero pressa, mas quero continuar te vendo. Quero ver aonde isso nos leva, se você quiser. Isabela olhou para o homem disposto a sacrificar seu tempo e sua paz pelo filho. O homem que lia contos de boa noite e cozinhava macarrão. O homem que tinha uma força real forjada na adversidade. Ela disse sim. Queria ver aonde aquilo os levaria, mesmo que o medo a fizesse tremer. Pedro se aproximou lentamente, dando a ela todo o tempo do mundo para recuar. Ele a beijou. Foi um beijo doce, gentil, como se ela fosse algo precioso e frágil. Quando se separaram, Isabela estava em lágrimas. Pedro as enxugou delicadamente. Nenhuma palavra foi dita, mas naquele sofá gasto, com um menino dormindo no quarto ao lado, Isabela entendeu. Ela havia passado a vida construindo um império e havia se esquecido de construir uma vida. Integrar sua nova realidade à vida corporativa na Innova Tech Solutions foi mais difícil do que o previsto. Isabela começou a deixar o escritório às 6 horas da tarde, desligava o celular durante o jantar e dizia não a reuniões noturnas. O conselho de administração começou a notar. Em um mundo de negócios predominantemente masculino, qualquer sinal de distração feminina era escrutinado impiedosamente. Os rumores sobre o homem desconhecido que a estava amolecendo se espalharam. Isabela ignorou os murmúrios. Pela primeira vez em 6 anos, algo era mais importante do que a opinião do conselho, mas ela sabia que seus 2 mundos não poderiam permanecer separados para sempre. O momento da verdade chegou com o jantar de gala obrigatório do 20º aniversário da empresa. Um evento de black tie para 200 pessoas no Palácio Tangará, reunindo investidores, sócios e jornalistas. Isabela deveria ir, discursar e socializar. Normalmente, ela ia sozinha, mas desta vez ela pediu a Pedro que a acompanhasse. Pedro hesitou. Isabela não é o meu mundo. Eu não tenho smoking. Eu sou um arquiteto da Lapa. Não sei como me portar nesses eventos. Isabela foi firme. Não importa. Eu te quero lá. Eu quero parar de te esconder. Pedro aceitou. No dia do evento, ele alugou um terno. Parecia desconfortável, mas elegante. Isabela estava deslumbrante em um vestido longo, a versão CEO de si mesma. Ao entrarem no salão, ela sentiu Pedro tensionar. Ele segurou a mão dela, um gesto de apoio que ela agradeceu. As primeiras horas foram uma tortura social. Isabela circulava, sorrindo e encantando investidores. Pedro ficava ao seu lado, silencioso, mas presente, observando a falsidade e o luxo excessivo. O pior momento veio quando Rodrigues, um membro sênior e notoriamente misógino do conselho, se aproximou. Ele olhou para Pedro com desprezo mal disfarçado. Quem é seu acompanhante, Isabela? Seu novo estagiário? O tom era claro, depreciativo. Antes que Isabela pudesse responder, Pedro agiu. Ele se apresentou com calma, disse seu nome e sua profissão. Então, acrescentou algo surpreendente, olhando diretamente para Rodrigues. Eu estou incrivelmente orgulhoso de Isabela pelo que ela construiu. Eu conheço pessoas na empresa que dizem que ela é a melhor CEO que já tiveram, e sei que é preciso uma força extraordinária para fazer o que ela faz, especialmente sendo mulher neste setor. Rodrigues ficou chocado, depois envergonhado, e se afastou. No carro que os levava de volta para o penthouse, Pedro estava silencioso. Eu não sei se consigo fazer parte daquele mundo, Isabela. É muito diferente, muito luxuoso, cheio de julgamentos. Isabela sentiu o pânico. Ela disse que aquele mundo era apenas trabalho. O que eles tinham era diferente, era real, e era mais importante do que qualquer jantar de gala.
Pedro, no entanto, colocou o dedo na ferida que ela tentava evitar. Você realmente pode separar os dois? Ser implacável no trabalho e ser vulnerável comigo? Você não vai ficar exausta tentando ser duas pessoas? Você precisa escolher. Era a pergunta que Isabela vinha evitando. Ela realmente poderia ter os dois? O sucesso profissional e a vida pessoal? 2 meses depois daquele jantar de gala, Isabela enfrentou a decisão que mudaria tudo. A Innova Tech Solutions recebeu uma oferta de compra irrecusável de uma gigante americana por 3 bilhões de reais. Se Isabela aceitasse, ela se tornaria incalculavelmente rica. Mas o acordo exigia que ela permanecesse como CEO por mais 5 anos, mudando-se para a Califórnia e trabalhando ainda mais. Era o auge de sua vida profissional. Mas significava deixar o Rio, deixar Pedro, deixar Davi e deixar a nova vida que estava construindo. O conselho pressionava para que ela aceitasse. Os números eram inquestionáveis. Isabela tinha 48 horas para decidir. Aquela noite no penthouse luxuoso e frio de Isabela Matos foi a mais longa de sua vida. Sentada no sofá com Pedro Oliveira, ela contou sobre a oferta de 3 bilhões de reais, a oportunidade de uma vida inteira e o ultimato implacável. Califórnia, 5 anos como CEO e ainda mais trabalho. Pedro ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, o silêncio durou uma eternidade. Então Pedro disse o inesperado: Isabela, você deve aceitar. É uma oportunidade grande demais para rejeitar. Eu não posso permitir que um relacionamento de poucos meses destrua o trabalho de uma vida. Isabela sentiu o coração afundar. O medo se confirmava. Ele a estava deixando. Pedro negou com a cabeça. Eu não estou dizendo isso para terminar. Eu estou dizendo que vou te apoiar. Se for isso que você quer, daremos um jeito. Pode ser um relacionamento à distância. Nos veremos quando pudermos. Mas, ao ouvir Pedro disposto a sacrificar a própria felicidade pelo sucesso dela, Isabela subitamente entendeu. Ela não queria a oferta. Não queria se mudar para a Califórnia. Não queria trabalhar ainda mais. Ela queria o que tinha ali. Jantares com Davi, histórias de boa noite, acordar ao lado de alguém que a amava por quem ela era. Eu vou recusar, ela disse, com uma firmeza que nem o conselho ousaria desafiar. Pedro protestou. Isabela, é muito para sacrificar, é a segurança financeira para o resto da sua vida. Não é um sacrifício, Pedro, respondeu Isabela, olhando-o nos olhos. É uma escolha. Pela primeira vez em 6 anos, eu estou escolhendo algo além do trabalho. Estou escolhendo a vida. Estou escolhendo o amor. No dia seguinte, Isabela recusou a oferta de 3 bilhões de dólares. O conselho da Innova Tech Solutions ficou furioso. Alguns exigiram sua demissão, mas Isabela, com seu poder de acionista e influência, resistiu. Ela propôs uma alternativa. Daria um passo atrás, deixando o cargo de CEO para se tornar presidente do conselho, presidente executiva. Ela guiaria a estratégia, mas com uma carga horária reduzida, 3 dias por semana em vez de 7. Após semanas de negociações tensas, o conselho aceitou. Isabela fez a transição. Pela primeira vez em 6 anos, ela não era a CEO. No início foi estranho. Ela se sentiu perdida. Mas logo começou a preencher aquele tempo com outras coisas. Tempo com Pedro e Davi, tempo para ler, tempo para caminhar pela orla do rio, tempo para viver. 1 ano depois daquele voo fatídico, Isabela estava em outro avião. Desta vez ela não estava sozinha. Pedro estava ao seu lado, com Davi no meio, animado com as férias em Fernando de Noronha. Era a primeira vez que viajavam juntos como uma família. Família. A palavra ressoava na mente de Isabela. 1 ano atrás, ela jamais imaginaria usá-la, mas agora parecia natural. Ela, Pedro e Davi haviam se tornado uma família, não tradicional, mas sua. Davi adormeceu logo após a decolagem, a cabeça apoiada na perna de Isabela. Ela olhou para o menino, o coração transbordando. Pedro tomou sua mão. A transição não foi fácil. Isabela teve que aprender a não controlar tudo. Pedro teve que aprender a confiar que ela não os abandonaria. Davi teve que se acostumar a ter uma figura materna. 3 meses antes,
Isabela havia pedido a Pedro e Davi que se mudassem para seu penthouse. O apartamento na Lapa era pequeno demais. Pedro hesitou, não querendo depender dela, mas Isabela explicou: não é dependência, é parceria. O que é meu é nosso. Somos um time. Agora, o penthouse, que fora frio e vazio, estava cheio de vida. Brinquedos de Davi, desenhos na geladeira e o som de risadas, em vez de silêncio. Enquanto o avião sobrevoava o Atlântico, Pedro sussurrou algo que a surpreendeu. Disse que tinha algo a perguntar. Tirou uma pequena caixa do casaco. Isabela prendeu a respiração. Pedro abriu a caixa, revelando um anel simples, mas belo. Um pequeno diamante em ouro branco, discreto, perfeito. Eu sei que você não gosta de grandes gestos. Então, estou perguntando aqui, no avião onde nos conhecemos, com Davi dormindo como nossa única testemunha. Você quer ser minha esposa? Quer que sejamos uma família oficial? Isabela sentiu as lágrimas escorrerem livremente. Pela primeira vez em anos, ela não tentou contê-las. Ela disse: sim, sim para tudo. Sim para o casamento, sim para a família, sim para esta vida que eu encontrei por acaso ao dormir no ombro de um desconhecido. Pedro colocou o anel em seu dedo e a beijou. Quando se separaram, Davi estava acordado. Perguntou o que estava acontecendo. Pedro disse que havia pedido Isabela em casamento. Davi gritou tão alto que vários passageiros se viraram. Eu vou ter uma mãe. Isabela pegou o menino nos braços. Ele sussurrou que sempre quis uma mãe e que estava feliz por ser ela. Naquele momento, a 10.000 metros de altura, cercada pelos dois seres humanos que se tornaram seu mundo, Isabela entendeu. Ela havia passado a vida construindo um império, mas havia perdido a vida em si. Tudo mudou porque ela se permitiu ser vulnerável. 2 anos depois, Isabela Matos Oliveira estava no jardim de sua nova casa, uma casa fora da cidade, com espaço para Davi, agora com 7 anos, correr. Sofia, sua filha de 6 meses, o milagre que ela pensou que nunca viria, estava em seus braços. Isabela olhou para sua família e sorriu. Ela não era mais CEO, não trabalhava 18 horas por dia. Em vez disso, ela se dedicava à consultoria estratégica e havia escrito o best-seller A Força na Vulnerabilidade, sobre como encontrou o sucesso ao parar de buscá-lo. Às vezes, perguntavam se ela se arrependia de ter rejeitado a oferta de 3 bilhões de reais. Isabela sempre respondia: eu não rejeitei nada. Eu apenas escolhi algo mais valioso. Eu escolhi o amor. Eu escolhi a vida. A vida, ela aprendeu, nos dá o que precisamos das formas mais inesperadas. Só é preciso coragem para aceitar. E tudo começou porque uma CEO exausta se permitiu dormir no ombro de um desconhecido em um voo de 1 hora.